Carta aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler a palavra de Deus, os 10 primeiros versículos. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oremos mais uma vez. Querido Deus, nós estamos, Senhor, diante da Tua santa e bendita palavra. Pedimos ao Senhor direção e entendimento, que o Senhor nos revele a Tua instrução, a Tua vontade, para que possamos viver de acordo com a Tua santa palavra. É o que nós te pedimos nessa manhã, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, tem nos ensinado muito a respeito da soberania de Deus. Não a soberania de Deus só no que diz respeito à nossa salvação, mas ao que diz respeito a todos os acontecimentos da nossa vida. O objetivo de Paulo, ao escrever essa carta, tem em foco o fato de que ele está preso. Ele é apóstolo, chamado por Deus, segundo a vontade de Deus, é o que ele diz no capítulo 1, já no primeiro versículo. Esse é o seu objetivo, mostrar aos irmãos que Deus o vocacionou ao apostolado, ou seja, ele leva a palavra de Deus aos gentios. E agora ele, provavelmente preso em Roma, ele precisa revelar àqueles irmãos que em todas as coisas Deus tem um propósito. E ele vai nos mostrar progressivamente. Ele começa com uma explicação a respeito da morte de Cristo, qual o objetivo da sua morte, e ele vai nos ensinar que na morte de Cristo, Deus nos dá muitas bênçãos, ou copiosas bênçãos, que nos são dadas nas regiões celestiais, esse reino invisível, e mostra que, embora não pareça, Cristo está sim já reinando, mas esse reino que existe hoje será amplamente revelado na vinda de Cristo e na restauração de todas as coisas. E agora, no capítulo de número 2, Paulo vai enfatizar, e principalmente nos 10 primeiros versículos, que a nossa salvação é um dom de Deus, que a nossa salvação é pela graça de Deus, que nós não somos salvos por obra alguma, que nós não somos salvos por mérito algum, mas que a salvação, ela vem do próprio Deus. E é interessante que, se não fosse pela necessidade de nós separarmos os versículos para entender melhor, eu diria que essa separação ela é um pouco injusta, porque se você ler apenas os 10 versículos e você não compreender o que Paulo disse no capítulo anterior, e você não dar prosseguimento para o que ele diz a partir do versículo 11, que é o que nós vamos falar à noite, quando ele diz portanto, ou seja, ele está dando ligação a um assunto e outro, você não vai conseguir entender exatamente o que é que Paulo está dizendo aqui. Então, alguns estudiosos dizem que há boas razões para acreditar que essa seção que nós lemos, esses 10 primeiros versículos,
fazem parte de um único parágrafo, que é desde o capítulo 1, versículo 15 ao 23, se estendendo até o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Então é importante nós lermos sempre as cartas paulinas inteiras. Efésios, por exemplo, é 6 capítulos. Então, se você sentar para ler em menos de 10 minutos, se você tiver uma boa leitura, você o faz um pouquinho mais se você não tem o hábito da leitura. Não é uma carta comprida e aí você consegue entender melhor. Então, o que é que Paulo vai nos ensinar aqui? Ele diz o seguinte, do verso 1 ao verso 3. Ele diz que nós estávamos mortos. Porém, agora nós estamos vivos. Vivos em Cristo Jesus. E ele começa o verso 1 dizendo que Deus nos vivificou. Ou seja, Deus nos tornou a dar vida, ou nos deu vida novamente, ou nos trouxe a vida. Isso supõe-se que nós estávamos mortos. Se Paulo começa dizendo que Deus nos vivificou, ou nos vivificou, e aí se você olhar o capítulo anterior, você vai perceber lá, desde o versículo 19, sobre as conquistas de Jesus com a sua morte e ressurreição, diz que agora esse Jesus ressuscitado, olha lá o versículo 19 do capítulo 1, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, ou seja, esse Jesus que foi ressuscitado tem grande poder sobre nós. No verso 20, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, esse Jesus ressuscitado tem toda a autoridade sobre toda a criação. E no verso 22 do capítulo 1, diz que a esse Jesus sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Aí Paulo está dizendo, olha, agora esse Jesus que ressuscitado está à direita de Deus o Pai, que governa sobre todas as coisas, ele congrega para si um povo, nós, a igreja. E ele é o cabeça desse povo, ele é o cabeça da igreja. Mas de onde veio esse povo? De onde é que nós viemos? Se no Antigo Testamento eram os israelitas, quem são agora este povo que constitui a igreja? Os que estavam mortos espiritualmente. Portanto, ele começa o capítulo 2 dizendo, e vos vivificou. Então, o primeiro ponto, irmãos, Deus nos deu vida. Sem Deus, sem a ação da graça de Deus, nós estávamos mortos. Ninguém, sem a ação de Deus, consegue ter vida por si mesmo. A ideia aqui de vivificar ou de tornar a vida é a ideia de transferir da morte para a vida. Houve uma mudança de condição. Nós estávamos mortos, ainda no verso 1, estando nós mortos em ofensas e pecados. O estando do verbo estar, uma condição, um estado. Essa era a nossa condição. E o que Paulo vai fazer aqui é dizer que havia uma condição anterior em que nós nos encontrávamos. Todos nós. Independente do seu passado, independente da sua história, independente do que você fez, independente de como você veio a Cristo, independente de como você estava antes da sua conversão, a condição aqui, todos nós somos nivelados, igualados aqui, é de morto. Todos nós estávamos mortos. Por isso que antes, ele começa dizendo, e vos vivificou, ele deu vida a vocês. Nós só somos a igreja de Jesus, porque ele nos deu vida. Se alguém não tem vida espiritual, ele não é igreja. Se alguém não entende o evangelho, é porque ele está morto espiritualmente, ele não é igreja. Porque a igreja é formada por aqueles que foram vivificados. São os vivos espiritualmente. Os ímpios não são igreja. Porque eles estão mortos espiritualmente. Eles não têm sensibilidade para ouvir a voz de Deus. São indiferentes à realidade. O seu coração não teme diante de Deus, porque ele não tem percepção da soberania de Deus. Tanto faz quanto tanto fez. Os ímpios vivem dissimuladamente porque eles não temem a condenação. Eles não creem no inferno. Eles não creem que virá um juízo de Deus.
Então os ímpios vivem como mortos espiritualmente. E ele diz, e estando nós mortos em ofensas e pecados. Vejam, irmãos, que há uma condição aqui. Qual é a condição? A condição é de que essa pessoa está morta em ofensas e pecados. E o interessante, irmãos, é que essa ofensa e pecado, a que condiciona as pessoas que estão mortas, mostra que elas estão em uma determinada prática. Elas estão constantemente ofendendo a Deus, estão insurgindo contra Deus, estão em rebelião contra Deus. Essas pessoas estão afrontando a Deus porque elas estão mortas em ofensas e pecados. Agora, olha que interessante. Essa maneira de falar é uma forma judaica. Se você ler, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, o sábio Salomão diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O sábio Salomão está fazendo uma comparação. A ideia do Eclesiastes são coisas debaixo do sol. Ou seja, os acontecimentos aqui nessa vida, nessa nossa existência. As pessoas que vivem sem Deus, elas vivem como se nada fosse acontecer. E logo que morrem fisicamente, sua memória é esquecida ou são entregues ao esquecimento. Os incrédulos caminham para a morte e para o esquecimento no que diz respeito a essa vida. Essas pessoas não deixam o legado de que alguém se alegre dele, dizendo, olha, esse homem temeu a Deus. Os ímpios vivem indiferentes, alienados, distantes da realidade do próprio Deus. E vivem presos ao pecado, por isso estão condenados à morte. E não conseguem se desvencilhar, não conseguem se desprender do domínio do pecado. Tudo que os ímpios pensam que é vida, os prazeres, a luxúria, o sexo, a imoralidade, na verdade é um antegosto da condenação eterna. Quanto mais as pessoas mergulham na incredulidade, quanto mais eles caminham distantes de Deus, mais o coração é endurecido até o dia da sua morte e o afastamento eterno de Deus. Essa é a condição de um morto espiritual. O morto espiritual, quando ouve a palavra de Deus, ele não tem a percepção de um vivo, porque ele não ouve. Um morto espiritual, ele não compreende por que pessoas temem a Deus e, por exemplo, participam da ceia. Um morto espiritual, ele não entende por que pessoas oram, por que alguém confessa pecados. Aliás, por que entende que alguma coisa é pecado. Uma vez eu ouvi uma pessoa incrédula dizendo assim, a melhor maneira de viver a vida é nunca se arrepender do que se faz. Esse é o conceito do mundo. Para que arrependimento? Para essas pessoas não existe céu ou inferno, não existe um Deus ou dia do juízo. Eles são mortos, eles estão alienados, eles não ligam. O coração deles não tem temor. Essa era a nossa condição. Assim era a maneira como nós nos comportávamos antes de Deus nos dar vida. E os frutos que nós produzíamos eram exatamente esse aqui, ofensas e pecados. Os frutos corruptos da morte. Afrontando a Deus, pecando sempre contra o nosso Criador. O verso 2, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo vai atribuir essa vida marcada pelo pecado a dois fatores. Por que as pessoas vivem na prática do pecado e não se arrependem? A primeira resposta de Paulo é a influência do mundo. É o que ele vai dizer. A realidade da criação caída que gera uma sociedade distante de Deus. Tudo que o mundo por si só produz como cultura vai na contramão das Escrituras. Por isso que a igreja, ela tem que se opor à cultura secular. A igreja, ela tem que produzir cultura a partir da visão bíblica.
Nós, cristãos, não podemos ser influenciados pela cultura sem Deus, mas nós temos que produzir uma cultura que influencie o mundo. É assim que a igreja se comporta como sal e como luz, temperando, dando esse equilíbrio e trazendo clareza onde há escuridão, trazendo luz onde há trevas. Então a igreja pode produzir a cultura a partir da compreensão dos textos bíblicos. Eu tenho uma percepção diferente do que é a vida, o que eu devo fazer, como eu devo trabalhar, como eu devo conduzir a minha família, conduzir os meus negócios. Eu começo a entender uma outra maneira, não a que o mundo diz, mas o que a palavra de Deus me diz. Então a razão que leva as pessoas a viverem distante de Deus, em primeiro ponto aqui, é a influência do mundo. E o mundo, irmãos, tem sido atuante. O mundo que eu me refiro é o sistema. Ele tem atuado principalmente nessa era de informação que nós estamos vivendo, de secularização, de relativização. As pessoas estão sendo dominadas pelo pensamento secular, pelo materialismo, pelas coisas. As pessoas estão sendo amarradas pelos desejos da carne, enlaçadas pelas tentações. Se nós não nos policiarmos, se nós não nos cuidarmos, nós corremos esse risco. O segundo é a influência do próprio Satanás. É o que Paulo vai dizer. Ele vai chamar Satanás de o príncipe da potestade do ar e de o espírito que opera nos filhos da desobediência. Na compreensão cultural de Paulo, a potestade do ar seriam essas regiões abaixo do céu que nós vemos, onde estariam atuando os espíritos malignos. Essa era a compreensão da cidade, da região de Éfeso, por conta da idolatria que existia naquele lugar. Paulo está dizendo, se vocês entendem que existem espíritos malignos atuando, então são eles que conduzem vocês, o comportamento de vocês que não servem a Deus, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Atuar aqui é conduzir os comportamentos profanos e imorais. Toda vez que uma pessoa tende a comportamentos imorais, ela está sendo influenciada ou pela cultura do mundo, da sua época, ou por espíritos malignos que atuam nesse sentido, por causa da natureza caída. Essa é a condição do homem sem Deus, vivendo segundo ofensas e pecados, vivendo segundo o sistema secular, vivendo segundo as influências do espírito do diabo ou de Satanás, agindo como filhos da desobediência. Quem tem filhos, se os filhos são obedientes, é uma bênção. Mas eu já vi muito pai e mãe sofrer por filhos desobedientes. Filhos desobedientes são aqueles que o pai e a mãe instruem, mas eles mesmo assim não aceitam e às vezes ainda afrontam a autoridade dos pais. Quantos pais os irmãos conhecem que sofrem com isso? Com filhos que afrontam, que são desobedientes aos princípios da família, que trazem vergonha para a família, que fragmentam a família, que trazem desavença para dentro de casa, ou com problema de vício, ou porque se envolvem em relacionamentos desequilibrados, reprováveis. Trazem sofrimento para o seio familiar porque são filhos desobedientes. Os ímpios são desobedientes a Deus. São os filhos da desobediência. A condição natural da humanidade é de filho da desobediência. A condição da igreja é de filho de Deus por causa da adoção em Jesus Cristo. Então nós éramos filhos da desobediência. Hoje nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus não podem viver de maneira imoral. Filhos de Deus não vivem em flagrante desobediência à palavra de Deus. Se faz isso, ele não é filho de Deus, ele é filho da desobediência. Os filhos da desobediência estão sob juízo, sob ira. Os filhos da adoção, os filhos de Deus, adotados em Jesus, estão sob a promessa do Filho amado de que aquele grande dia virá e o gozo será completo. Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Paulo não se exclui dessa realidade. Em nenhum momento Paulo diz assim, olha, vocês eram filhos da desobediência e eu não. Ou,
os ímpios lá fora são filhos da desobediência, mas nós nunca fomos. Ele diz, não, entre os quais nós também. Então, quando eu vejo um ímpio, eu não posso simplesmente ficar assim, você vai para o inferno. Eu tenho que levar o evangelho para ele. Porque quando eu vejo o ímpio, eu vejo a minha condição antes do evangelho. Por pior que a pessoa seja, é a mesma condição que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Talvez alguém diga assim, não, pastor, pelo amor de Deus, mas eu conheço gente aí que já matou, já roubou, que se prostitui, que faz coisas terríveis. Eu nunca fui assim. Não foi, talvez por questões de tradição, por questões educacionais, por fatores sociais, por condições econômicas, mas o coração era tão inclinado quanto dessas pessoas. O coração do homem sem Deus é absolutamente igual em todas as pessoas. Então você não era melhor, é por isso que não existe graduação de inferno. Vai para o inferno tanto a pessoa honesta, digna, que paga as contas em dia, mas que não crê em Cristo, quanto aquele assassino, pedófilo, estuprador, que também não crê em Deus. Porque a questão é a incredulidade, não são as obras, nem para a salvação e nem para a condenação. Ou é representado em Adão, ou é representado em Jesus Cristo. Não há purgatório. Então essa ideia de que eu não sou tão bom, mas também não sou tão ruim, não é possível que Deus vá me enviar para o inferno. O que Paulo está dizendo é que todos que não são de Deus são filhos da desobediência. Não há meio termo. Não existe um grupo neutro. Não existe uma pessoa que diga assim, não, eu não sou nem filho de Deus, mas também não sou filho do diabo. Eu estou no meio aqui, estou decidindo. É igual a história do rapaz que estava em cima do muro. Já viu essa ilustração? O rapaz estava em cima do muro, de um lado estava Jesus, do outro lado estava o diabo. Isso é uma ilustração, né? Aí diz que Jesus falava para ele assim, vem para o meu lado. Aí ele pensava, e o diabo falava, não, fica aqui, vem para cá do meu lado. Aliás, desculpa, o diabo não falava nada. E Jesus falava, vem para o meu lado, vem para o meu lado. Ele virou para o diabo e falou assim, você não vai me convidar para ir para o seu lado? Porque Jesus está me convidando para ir para o lado dele. O diabo falou, não, porque o muro é meu. Não existe isso. Se está no muro, está com o diabo. Se está em cima do muro, não está com Cristo. E se não está em Cristo, é filho da desobediência. Então, essa é uma triste realidade das pessoas sem Deus, e essa era a condição a que todos nós nos encontrávamos. Ainda no verso 3, olha só o nosso comportamento antes. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Andar nos desejos, ser conduzido pelos impulsos decorrentes da carne, da nossa natureza caída. E o resultado prático disso, produzindo obras que afrontam a Deus, ou fazendo a vontade da carne. Durante a nossa vida, nós sempre enfrentaremos essa luta por causa da influência do pecado. É por isso que nós temos que orar, é por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, é por isso que nós temos que amar a Deus. Porque o nosso coração sempre vai nos empurrar para praticarmos as coisas que desagradam a Deus. A vida cristã é uma vida de desafios. A vida cristã é extremamente difícil. Se você disser para mim, pastor, eu não tenho a menor dificuldade. Eu passo a semana inteira, pastor, isso não me pesa na consciência. Eu não sei, eu não sinto nada, pastor, para mim. Talvez você não esteja vivendo a vida cristã. Talvez você esteja acostumado à religião que você tem. Talvez você venha na igreja e goste de ouvir a palavra. Gosta dos irmãos, mas aqui, no seu interior, não tem conversão, não tem mudança. Esse é o grande perigo nosso. E às vezes a gente faz uma sabotagem intelectual. Eu entendi o evangelho, então eu conheço a Cristo, eu vou para o céu, eu estou tranquilo. Mas isso não me traz sentimento algum. Num relacionamento onde não há sentimento, não há reciprocidade. Se eu estou num relacionamento com Cristo, mas eu não tenho qualquer sentimento com relação à pessoa dele, talvez eu não tenha em mim os sentimentos dele, as afeições dele. Então nós precisamos pensar nisso.
Porque senão a gente fica batendo na mesma estaca e achando assim que nós somos salvos porque nós entendemos a mensagem, nós somos salvos porque Deus nos amou em Cristo, nós somos salvos porque a graça me alcançou, mas eu não tenho o menor comprometimento com isso e eu continuo nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e agindo segundo os meus pensamentos, porque é só isso que eu sei fazer, é só assim que eu sei viver. Então está errado. Isso não é evangelho. Isso é religião. Se você vive assim, sem submeter a sua vontade à palavra de Deus, você não é evangélico. Você é religioso. O evangélico no sentido que eu falo de alguém que se submete ao evangelho. Que o termo evangélico ficou um pouco pejorativo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Verso 3, e éramos, passado, por natureza, olha, nossa natureza caída, filhos da ira, como os outros também. Outros quem? Os ímpios. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos sujeitos à condenação. Hoje nós somos filhos de Deus. Antes da nossa conversão, todos nós éramos incrédulos, como os outros também. Como os outros também. Eu lembro que eu participava de um curso, ministrava aula de teologia num seminário chamado CETEP, lá em Indaiatuba, Seminário Teológico Presbiteriano. E um dia nós decidimos fazer uma biblioteca. E aí nós queríamos criar o espaço Ler e Pensar. E eu falei, irmão, se você tem livro lá que você não lê, traga para a igreja, vamos montar uma biblioteca aqui para que os alunos de teologia possam ter um lugar para consultar, para a gente ler os livros e tal. E aí fizeram várias doações. E eu estou lá arrumando as caixas, peguei um livro de um puritano chamado John Owen. O título era Por Quem Cristo Morreu. A minha resposta foi direta, morreu por todos. Jesus morreu por todos os homens. E eu comecei a folhear aquele livro, porque eu achei interessante o título da capa. E então ele fazia uma pergunta assim, o que é que impede as pessoas de se converterem a Cristo? A resposta, a incredulidade. As pessoas não se convertem porque são incrédulas. O oposto da incredulidade é a crença, é a fé. Então, se eu não creio, eu sou incrédulo. Falei, ok, está certo o pensamento do puritano. E ele então faz uma outra pergunta. Alguém vence o pecado se não pela ação do próprio Deus ou do Espírito Santo agindo na pessoa? Obviamente que não. Você não vence o pecado por sua própria natureza. Ou você vence. Ou você resiste e vence o pecado por sua própria condição. Então você não precisa de Jesus. Se eu venço o pecado por minha própria vontade, para que me serve o sangue de Cristo? Eu posso ser santo controlando a minha vontade. Eu posso chegar à perfeição. E então, na inferência, na conclusão lógica, o livro dizia assim, a incredulidade é ou não é um pecado? Portanto, se é um pecado, você só vence por uma ação divina. E se Deus precisa agir antes na sua incredulidade para que você passe a crer, então só vão crer aqueles a quem Deus chamou. Eu falei, pronto, não tem mais argumento. Deus agiu na nossa vida, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, andando nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como os outros também. E por que Deus fez isso? Paulo vai dizer, por causa do seu amor e da sua misericórdia. Não foi por mérito. Deus não estabeleceu condições, o amor de Deus é incondicional. Ele decidiu, no secreto conselho da Trindade, ele decidiu, eu vou amar o meu povo. Eu vou amar a minha igreja. Ele decidiu nos amar, verso 4. Mas Deus, olha o que Paulo está dizendo, foi Deus, Ele em primeiro lugar, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Mais claro do que isso aqui, impossível. Deus, rico em misericórdia e rico em amor. Foi Deus quem fez isso.
Paulo coloca agora, depois de explicar a nossa vida nas trevas, ele mostra o amor de Deus, vislumbrando aqui a salvação nossa. Revelando a salvação. É como se fosse uma forte luz entrando num ambiente escuro. Assim era o nosso coração. Você já entrou num cômodo bem escuro, aí você não enxerga nada. Quando você vai lá na tomada, e, né, no interruptor, acende, a escuridão se dissipa, né? Desaparece. A luz aparece no ambiente inteiro. O nosso coração estava assim, entenebrecido, escurecido. Ele estava nas trevas. Deus trouxe a luz do Evangelho. Quando Deus mudou o interruptor do nosso coração, a luz de Cristo brilhou, acendeu. E a centelha dessa luz, os reflexos dessa luz do coração sobe para a mente. E aí você, agora eu enxergo, agora eu entendi. Agora eu sei que o justo viverá pela sua fé. Agora eu sei o que é fé. Agora eu entendi o que é a redenção, agora eu entendi o que é a mensagem da cruz. Por quê? Porque Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Mas Ele fez isso depois que eu aceitei Jesus? Ele fez isso depois que eu aceitei o apelo, depois que eu fui para a igreja? Não! Quando que Ele fez isso? Verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Deus nos amou antes da nossa conversão. Deus nos amou antes da nossa regeneração. O seu amor eletivo vem antes de nós o reconhecermos como nosso Senhor e Salvador. Ele nos amou quando nós estávamos mortos. Não havia vida. Eu não ouvia, eu não falava com Deus, eu não enxergava o Evangelho. Eu não sentia, eu não tinha nenhum tipo de sentimento ou afeição com relação a Cristo, porque eu estava morto. Morto em ofensas. Aqui eu lembrei da parábola do filho pródigo. Lembra? Do extraviado, o desviado da casa do pai, desejando comer as bolotas do porco. E aonde o pai estava? O pai estava aguardando o retorno do filho, que estava morto. Não é o que ele falou? Quando o filho mais velho falou assim, mas espera aí, eu sempre estive aqui com o Senhor, fazendo referência ao povo judeu. O Senhor nunca fez isso para mim? O Senhor nunca matou um bezerro para celebrar o filho que sempre esteve? Ele falou assim, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Deus revelou sempre aos judeus, o povo hebreu era o portador, era o luzeiro das nações. Mas era justo que nós nos alegrássemos, porque ele estava morto e reviveu. Estava perdido e se encontrou. Não, e foi achado. É isso que o pai falou. Essa é a condição dos ímpios. Porque todos nós, tanto os judeus quanto os pagãos, nós viemos de um só, de Adão. Só que os judeus representavam os filhos que ficaram na casa. Deus nos chamou em Cristo Jesus. E quando a gente não quer mais essa relação, nós sempre usamos essa expressão de morte. Quando você briga com alguém ou é ofendido por alguém, você fala, fulano morreu para mim. Não é assim? Quando você não quer mais ouvir de tal pessoa, nem fala. Essa pessoa morreu para mim. Eu já vi gente brincando, falando assim, o finado ou afinada, é gente com quem já teve problema. Já matou, já enterrou, já sepultou a pessoa. Porque esse rompimento da relação é como a morte. Mas olha só o que Deus fez, verso 5. Nos vivificou. E aqui Paulo vai ampliar um pouquinho mais. Como é que ele nos vivificou? Juntamente com Cristo. Entre parênteses, pela graça sois salvos. Ele está explicando para nós. Lembra que no capítulo 1 ele falou assim, olha, esse Jesus Cristo que foi entregue, foi morto, Deus o ressuscitou, o seu poder é sobre excelente, ele foi ascendido aos céus, está à direita do trono, tudo está sujeito a ele. Por quê? Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte.
Então, se ele venceu a morte e nós estamos reinando com ele, porque nós somos o seu corpo e a plenitude é que tudo ele enche, ele é o nosso cabeça, então como é que isso aconteceu conosco? Paulo vai explicar aqui no verso 5, nos vivificou juntamente com Cristo. Então Paulo entende que na ressurreição de Jesus há a possibilidade que se efetiva de nós termos vida agora com o chamado de Deus na nossa vida. Nós estávamos mortos e só é possível ter vida porque Deus nos chamou mediante a obra da cruz. Percebeu? No capítulo 1 ele fala desse mistério que é desvendado. É em Jesus Cristo que nós temos vida. É por causa dele, é por causa da sua obra, pelo que ele fez. Tanto que essa expressão aqui, nos deu vida ou nos vivificou, denota a ideia de ressurreição. Paulo está falando, olha, vocês foram, na morte de Cristo, concretizou-se um evento, a possibilidade de que vocês, mortos espirituais, também fossem ressuscitados. Então nunca mais, se você um dia fez isso, diga assim, Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu vou abandonar tudo, porque eu decidi servir o Senhor achando que... Não! Se você diz isso, você não entendeu o Evangelho. Não, mas eu vim na igreja para o Senhor mudar minha vida financeira, para o Senhor restaurar o meu casamento, para o Senhor libertar não sei quem dos vícios, isso não aconteceu, não aceito isso, eu vou voltar para o mundo. Então, você nunca veio para Cristo. Porque o relacionamento aqui não está baseado em barganhas, em coisas que se pode ou não fazer. A ideia é de alguém que está morto e ganhou vida. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. Ao verso 6, para entender melhor o sentido atual e futuro. Ele complementa no verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí eu faço uma pergunta para você. Você ressuscitou com Jesus? Ressuscitei, pastor. Ressuscitou? Você está sentado nos lugares celestiais? Ou você está sentado no banco da igreja? O que Paulo está dizendo é que do jeito que Deus nos ressuscitou espiritualmente, Ele vai nos ressuscitar fisicamente e no grande dia, no dia do juízo, a igreja sentar-se-á para julgar as nações. Há uma condição atual e futura. Olha a visão de Paulo. Ele está dizendo aos irmãos, fiquem firmes, continuem, não desanimem, tenham paciência, porque esse Deus que nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais. Porque Ele tem um objetivo com isso. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros, agora sim, nos séculos vindouros. Então não é agora que Deus está mostrando plenamente a sua riqueza, o seu triunfo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora eu entendi. Existe uma progressão. Deus me deu vida, eu estava morto espiritualmente. Deus me deu vida, hoje eu sirvo a Deus, eu tenho promessas, a vocação de eternidade. E quando Cristo vier, se eu já tiver morrido fisicamente, eu vou ressuscitar, porque Cristo ressuscitou, e a igreja governará a nova criação, juntamente com Ele. Isso é maravilhoso. A ideia de governo é a ideia de autoridade. Não é o que Paulo disse à igreja de Corinto? Irmãos, vocês estão brigando entre vocês, levando causa diante de homens mortos, porque um juiz é um homem morto espiritualmente. Vocês estão fazendo isso diante de um tribunal de ímpios, quando vocês deveriam decidir as questões de vocês entre vivos. Ou não sabeis vós que vocês hão de julgar os anjos? Como que alguém que tem a promessa de que vai julgar os anjos, de que vai governar com Cristo, se levanta contra o seu irmão e diz assim, não, vamos lá no juiz ímpio, no morto, no homem profano, imoral, sem Deus. É ele que vai dizer aqui como que a irmandade deve viver. Não faz o menor sentido. Paulo diz, sofre o dano. Perde. Se essa é a questão, perde.
porque vocês têm muito mais na eternidade. Mas quem não é vivo não entende isso e fala, não, isso aqui é meu. Eu não vivo esse mundo sem dinheiro. Eu não vivo esse mundo sem minha casa, sem meu carro, sem as minhas coisas, porque ele é morto. Porque só isso satisfaz. Porque ele precisa ver, ele precisa sentir, ele precisa tocar, ele não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não tenho fé, então eu vivo pelos sentimentos. Eu preciso ver, cheirar, tocar, eu quero dinheiro, eu quero prazer. Não, eu quero viver, eu quero usufruir da vida. Porque eu não tenho esperança de vida eterna. É assim que o morto faz. Ele não tem. A expectativa dele é só nessa vida. Paulo diz assim, irmãos, se a nossa esperança em Jesus Cristo se limita apenas a este mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque se a esperança que a gente tem se limita só a essa vida, sabe quem é que está certo? Os políticos corruptos. Porque se a vida é só isso, tem que roubar mesmo, tem que ficar rico mesmo, tem que usufruir do dinheiro roubado mesmo, porque é só isso. Então o mundo é dos espertos. Agora, se não é só isso, eles serão julgados. Aí a igreja, ela se comporta diferente do mundo, porque a igreja é composta de vivos espiritualmente. Nós temos vida. De vez em quando alguém começa a se debater com uma questão tão simples e você fica pensando, meu Deus, não é possível que essa pessoa tenha vida espiritual. Porque o comportamento é de um morto espiritual. E ele então vai mostrar que a nossa salvação é imerecida. Por isso, ninguém alcança a salvação pelas obras. Veja como ele vai resumir. O mesmo que ele faz na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos. Verso 8. Porque pela graça sois salvos. Então, o que diz respeito ao plano de salvação aqui, a base não é o mérito humano. Não há nenhuma obra que possa nos salvar. A salvação é monergística, é Deus agindo. Imagine você de um lado, Deus do outro, e um grande abismo entre vocês, intransponível. Não tem como você alcançar o outro lado. Deus fez a ponte. Mas você não atravessou essa ponte. Deus foi lá e você não deu a mão para ele. Ele tomou a sua mão e ele atravessou com você. Como um pai e uma mãe que cuida de uma criança indefesa, quando está aprendendo a andar, não é? Anda segurando a minha mão. Nenhum pai ou mãe diz para uma criancinha, diz assim, você já sabe andar? Então, atravessa aí a avenida, vai com fé. Vai com fé que tudo vai dar certo. Não desanima não. O que você faz? Não atravessa. O papai ou a mamãe faz isso. Pega na mão. E tem gente que acha que Deus fez isso. Bom, você já aprendeu a caminhar, né? Então, vai com fé. Como que é a música? Viver com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Tem muita gente pensando assim. Deus me deu um entendimento, aceitei Jesus, agora irmãos, é só eu, só depende de mim. Eu já vi no Facebook alguém dizendo, para você ser salvo só depende de você. Meu Deus do céu. Não desista. Só você pode perder a sua salvação. Só você pode tirar a salvação de si mesmo. Essas frases assim. Meus irmãos, pela graça sois salvos. Qual o meio? Verso 8, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé é minha. Ele diz que a fé não vem de mim mesmo. Então a fé não é um convencimento intelectual, se não vem de mim. Não, a fé é um dom de Deus. Eu sei que aqui algumas pessoas vão ficar confusas, e eu gostaria de ler um texto, Hebreus capítulo 11, verso 1. Você pode ler ou a maioria já sabe de memória. Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas aqui Paulo diz que a fé é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, primeiro, se a fé não vem de mim,
ela não é produto das minhas obras, dos meus méritos, das coisas que eu faço. Se a fé não vem de mim, ela não resulta do entendimento, da compreensão intelectual. Ah, agora eu entendi, então é assim o caminho? É assim que eu tenho que fazer? É por isso que eu creio. Se a fé não vem de mim, a fé então não é pensamento positivo. Tem gente que confunde fé com pensamento positivo. Você acredita nisso? Ele leva o currículo na agência de emprego. Como que faz assim? Cruza os dedos. Vai dar tudo certo. Faz a figuinha, né? Tem gente que compartilha corrente de oração. Não deixe quebrar esse elo. Ah, meu Deus do céu. Todo mundo junto. Ou quando nós dávamos as mãos, né? Não estou dizendo que a gente não possa fazer isso. Agora não por causa do distanciamento, mas antes nós orávamos nas terças-feiras de mãos dadas e tinha gente que achava que fé era essa corrente positiva. Irmão, todo mundo junto aí pensando positivo. Tem um pregador de televisão que disse que se você falar assim, se Deus quiser fazer, você já não tem fé, porque você titubeou. Então você tem que pensar positivo, é confissão positiva. A confissão positiva, ela vai materializar aquilo que você deseja. Então, você começa a confessar. O meu carro é o carro tal. Mesmo que você não tenha. Eu vou ter o carro. Eu vou ter a casa. Eu estou curado. Não vou mais tomar o remédio. O resultado do exame vai dar tal. Ele acha que é um pensamento positivo. Isso não é fé, irmãos. Não é fé. Pastor, mas o que é fé então? Hebreus 11. Ora, a fé, que é um dom de Deus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que eu não vejo. Então, duas coisas que caracterizam a fé. Primeiro, firme fundamento. Segundo, prova. Existe algo que dá um fundamento para alguma coisa. De vez em quando você precisa ler a Bíblia com esse pensamento de hermenêutica jurídica. Senão você lê o versículo e atropela ele. Bom, então existe um fundamento. Se existe um fundamento, existe alguma coisa que está fundamentada. Mas existe também uma prova. Um fundamento dizendo respeito a algo do passado e uma prova que diz respeito a algo do futuro. É o que ele diz no verso 1. Fundamento das coisas que se esperam e prova de coisas que se não veem. Agora vejam. Quando eu leio Hebreus, eu vou perceber que a carta aos Hebreus vai falar principalmente das ações dos patriarcas e dos profetas. A nuvem de testemunhas, que é o capítulo 12. O capítulo 12 começa, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É a conclusão do capítulo 11. Então ele está dizendo o seguinte, que a fé é o fundamento daquilo que eles lançaram ou ensinaram. São as promessas de Deus, dos acontecimentos do passado. Deus chamou Abraão, Deus conduziu Moisés, Deus levantou os profetas, Deus conduziu o povo pelo deserto. Tudo isso fundamenta a fé. Existem coisas aqui, existem promessas referentes à Canaã celestial que fundamentam o que eu espero. Mas ele também diz que é a prova do que eu não vejo. O que é que eu não vejo? Eu não vejo o cumprimento dessa promessa. A promessa que fundamenta é que viria Jesus Cristo. A prova é a morte na cruz. Quem é aqui que viu Jesus morrendo na cruz? A não ser que você tenha mais de 2000 anos. O que o escritor aos Hebreus está dizendo para os crentes da diáspora, vocês não viram. Mas existe uma promessa que está atrelada à religião de vocês, que fundamenta algo que se espera. Mas agora a prova do que vocês não veem é a fé. Então a fé é a confiança absoluta no caráter de Deus. Eu não vejo Jesus. Eu não conheço Abraão. Moisés nunca apareceu para mim, nunca vi um anjo dizendo, Luiz, você está certo, é isso aí, continua assim, nunca. Jesus nunca apareceu no meu quarto, sentou do meu lado e disse assim, vem cá, vamos conversar. Mas eu tenho fé,
Porque a fé é o fundamento daquilo que se esperava. E que se espera ainda porque está em progressão. E é a prova daquilo que eu não vejo. Então a fé é a confiança. Porque pensamento positivo, irmãos, não vale de nada. Dependendo do que você passa, seu pensamento positivo vai pelo ralo. Porque uma coisa é dizer que tem pensamento positivo quando tudo está bem. Outra coisa é quando você recebe um diagnóstico sério. Ou quando tem uma fatalidade. Teve um barulho de uma batida, todo mundo olhou para trás, ninguém teve pensamento positivo, continuou olhando para o pastor, dizendo, não, deixa, não aconteceu nada. Ninguém teve fé para dizer isso, não vou nem olhar para fora, gente, foco na pregação, porque não aconteceu nada. Está determinado lá. Aí fica todo mundo, porque na vida é assim, porque nós não temos segurança em nós mesmos. Porque nós perdemos o chão diante das circunstâncias inesperadas e inadministráveis. Pagar o aluguel quando tem dinheiro na conta, um dinheiro reserva, pode vencer o aluguel. E quando você não tem? Que o dia está chegando, você vai ficar com o pensamento positivo? Não, vai vir um dinheiro, vai vir um dinheiro, vai vir um dinheiro. Fé não é pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, ele pode dar errado. A pessoa pode dizer assim, não, fui curada, o médico dá o exame e fala assim, ó, sua doença agravou. Aí o pensamento positivo foi embora. Ah, então eu não quero mais servir a Deus. Deixa para lá. Tem muita gente assim. Eu fiz campanha, fui 7 dias no monte, paguei o carnê de 10 parcelas da igreja, levou meu pedido para queimar lá no monte, enterrou não sei o que lá, jogou óleo na minha cabeça, tomei uma garrafa de água de 2 litros da água ungida. Está tudo do mesmo jeito. Fiz tudo o que tinha que fazer, joguei sal grosso na calçada de casa, passei o óleo na porta. Porque tem gente que acha que isso é fé. Fiz os atos proféticos. Tantas coisas que eles inventam, mas isso não é fé. A fé é um dom de Deus. Então, quando o crente passa por luta, dificuldade, tribulação, ele nunca pensa assim, eu vou abandonar. Sabe por quê? Porque a fé que ele tem é um dom. Não é dele mesmo. Então, ele continua crendo. Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quais são essas obras? Quer dizer que nós não podemos fazer boas obras? Não. Existem as obras das trevas, ou obras mortas, e existem as boas obras. As obras a que Paulo se refere aqui não são as coisas boas, mas são as obras que nós praticávamos segundo a carne, satisfazendo os desejos da carne e dos pensamentos que ele se referia, obras que são ofensas e pecados. Então, se antes de ter vida em Cristo, eu vivia em ofensa e pecado, essas eram as minhas obras. Então, não vem, a compreensão do Evangelho não vem das ofensas e dos pecados, porque são obras mortas. Mas as obras que nós agora produzimos, porque as obras mortas são obras de impiedade, as boas obras dos cristãos são obras de piedade, é diferente. Senão você vai falar assim, pastor, então eu não vou fazer coisa boa mais, não vou ajudar ninguém, não vou ser generoso, não vou ser hospitaleiro, não vou me preocupar com ninguém. Né? Porque as obras, não, as obras boas, elas te acompanham. Elas não te salvam, mas elas te acompanham. Versículo 10 para encerrar, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós fomos feitos filhos de Deus. Eu não me tornei filho de Deus, eu fui feito filho de Deus. Fui feito filho de Deus em Cristo com um objetivo, para as boas obras. Quais obras? As que Deus preparou, até as obras que eu faço. A sua vida é o descortinar dos propósitos de Deus. Sua vida não é um livro de folhas em branco, como muitos dizem. Minha vida é como um livro de folha em branco que eu escrevo uma página a cada dia. Não. Sua história já está escrita. Deus já sabe de tudo. Deus já decretou todas as coisas. Você é que não sabe, eu é que não sei. O propósito de Deus vai se cumprir. Nós não precisamos temer. A segurança de que eu tenho, de que Jesus vai voltar e que tudo isso vai se cumprir, porque eu sei que Deus decretou todas as coisas.
Ele não está dependendo das decisões humanas. Às vezes tem gente que fala, meu Deus, o mundo, olha que está acontecendo isso, e está acontecendo aquilo, e porque não sei o que, e tal. Irmãos, o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque Deus decretou que assim acontecesse. Se vier perseguição, nós vamos ser perseguidos. Se vier o esfriamento da fé, muita gente vai abandonar mesmo. Se vier o avivamento, Deus vai despertar muita gente, porque tudo vem dele. Tudo vem dele. Eu não consigo produzir avivamento. Ontem eu estava conversando com os irmãos sobre o Descende. Lembra do Descende? Antes da pandemia, fizeram aquele grande evento com milhares de jovens, acho 2 estádios de futebol, uma mega organização. Custava um valor, você fazia a sua inscrição e ia ver lá os famosos pregadores, as bandas e tal, tentando trazer um avivamento artificial. Não funciona assim. Não funciona. Eu posso ser um milionário e falar, não, nós vamos fazer um grande evento, vou trazer grandes pregadores para juntar a multidão. Mas é Deus quem traz avivamento. Ao longo da história, os grandes homens nunca planejaram ser o que foram. Deus os levantou para isso, porque a igreja é dele. Deus pode fazer assim, ó, e essa igreja explodir. Ou Deus pode fazer assim e desaparecer. Deus pode trazer, Deus pode levar. Nós precisamos entender que Deus é soberano, Ele tem uma vontade e que nós temos que viver com integridade e viver para produzir boas obras. Eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: primeiro, nós estávamos mortos, agora nós estamos vivos. Então a salvação, ela é exclusiva de Deus. Seja grato a Deus por ter te dado vida em Cristo Jesus. Agradeça a Deus todos os dias por ter aberto os seus olhos, por ter feito você entender o Evangelho. E ore por pessoas que não conhecem o Evangelho, principalmente da sua família. Porque é Deus quem traz a vida, porque nós também estávamos mortos. Segundo, se hoje estamos vivos espiritualmente, é porque Deus nos amou e teve misericórdia de nós. É o amor de Deus. Ele nos amou. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Tudo que eu faço é porque Deus me amou e Ele teve misericórdia de mim. Então eu me volto para Deus hoje no sentido de que Ele é misericordioso e que o seu amor foi revelado em Jesus Cristo. Terceiro, nossa salvação é pela graça de Deus. Ela é imerecida, mas isso não significa que nós não devemos produzir boas obras. Eu não faço obras para ser salvo, mas eu vivo uma vida santa, reta e íntegra diante de Deus, procurando fazer as coisas da melhor maneira possível, porque isso agrada a Deus e porque Deus preparou essa vida antes para que eu andasse nela. Então, quando você faz as coisas certas e você fica feliz, saiba disso. Deus preparou essa vida antes. A esposa que você tem foi Deus quem preparou. A casa, o marido, os filhos, tudo, a igreja, até o pastor, Deus preparou antes. Essa é a vontade de Deus. Tudo se resume nesse plano eterno de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Eu gostaria que você, por gentileza, ficasse em pé. Soberano Deus, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra. Agradecer ao Senhor por ter nos dado vida em Jesus Cristo quando estávamos mortos. Agradecer ao Senhor por ter nos vocacionado a essa vida cristã, a prática da piedade, a vida de devoção, por conhecermos a Tua palavra e entendermos o que é a santificação, o que é a regeneração, o que é a justificação, pela fé que o Senhor nos deu, através da qual e somente dela nós podemos entender e compreender a justificação que é em Jesus Cristo. E nós Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos caminhar também somente pela Tua palavra. Que o Senhor continue nos direcionando. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus.